Olá, educadores! Realizamos o teste do TGMD2 com o Benjamin na escolinha de futebol do PSG. Hoje, iremos analisar os vídeos, realizar as pontuações e interpretar os resultados. Em primeiro momento, a gente pega essa tabela. Essa tabela vai estar disponível para vocês em PDF. E é a tabela oficial do teste TGMD2. Aqui a gente preenche, os dados da criança. No nosso caso foi o Benjamin, então a gente coloca o nome dele, o sexo feminino e masculino, no caso masculino. Aqui a gente coloca o ano escolar. E nessa parte é a parte importante do teste, onde a gente coloca a data do teste que foi realizado e a data de nascimento do Benjamin. Aqui do lado a gente tem informações pessoais da escola, se o teste foi a pedido de algum professor da escola, algum terapeuta, algum médico. No nosso caso está em branco porque não foi. Quem aplicou o teste e o título de quem aplicou o teste. Bom, vamos retomar nessa parte aqui da seção 1, onde a gente coloca a data do teste realizado, que foi do dia 10 do mês 3 de 2026. Embaixo a gente coloca a data de nascimento do Benjamin, que é dia 28/6/2017. Será necessário a gente fazer um cálculo para a gente achar a idade cronológica. Esse cálculo é bem simples. Eu vou explicar para vocês aqui no Excel, mas vocês podem fazer no papel também. Agora a gente vai analisar a segunda tentativa do Benjamin. Analisando a segunda tentativa do Benjamin, a gente observa um padrão diferente de braço. O Benjamin inicia muito bem com os braços flexionados, os braços estão em oposição à perna, a gente consegue observar que enquanto a perna direita faz o movimento, o braço esquerdo também realiza o movimento oposto. E o Benjamin consegue manter uma constância maior do braço flexionado, apesar que no final ele mantém aquele padrão de braço esticado. Mas como na maior parte da segunda tentativa o braço estava flexionado e em oposição às pernas, a gente considera que o Benjamin atingiu o aspecto, Então, que ele conseguiu cumprir esse aspecto. Então, a gente coloca a pontuação aqui de 1 ponto. Partindo para o segundo aspecto, a gente vai analisar agora também em câmera lenta se o Benjamin teve breve período em que ambos os pés estão fora do chão. Esse aspecto a gente tem que observar com bastante calma para que a gente consiga visualizar essa fase aérea, onde os dois pés vão estar fora do chão ao mesmo tempo. Vamos colocar na primeira tentativa do Benjamin. É interessante a gente ir pausando o vídeo para que a gente observe bastante o pezinho. Aqui, o pezinho da frente está em contato com o chão. O pezinho de trás está no ar. A gente precisa que os dois pés estejam na fase aérea. Então, a gente continua o vídeo. Quando a gente observar que há um momento, por exemplo, agora, o Benjamin conseguiu realizar a fase aérea. Os dois pezinhos do Benjamin estão, mesmo que brevemente, os dois pezinhos estão fora do chão. Então, a gente vai lá na nossa tabela e na primeira tentativa, o Benjamin conseguiu realizar. Ele teve esse período em que ambos os pés estavam fora do chão. Agora vamos avaliar a segunda tentativa. Na segunda tentativa, a gente observa também um padrão dos dois pezinhos. A gente pode pausar o vídeo para que a gente consiga visualizar essa fase aérea, que é bem notória. Os dois pezinhos estão fora do chão. Esse pé está fora do chão, esse pezinho. Então, o Benjamin também na segunda tentativa conseguiu realizar
o movimento da fase aérea da corrida. Então, a gente marca um ponto aqui para o Benjamin. Vamos para o terceiro aspecto. Apoio dos pés próximos, aterrissando no calcanhar ou na ponta do pé. Nesse aspecto, a gente vai avaliar se a criança tem aquele padrão de corrida de pé plano, né? Onde ela bate por igual. O pé não tem uma constância de entrar ou ponta de pé ou calcanhar, ele entra por inteiro, né? É aquela corrida que faz barulho, é uma corrida que os pés vão batendo. Então, vamos analisar na primeira tentativa do Benjamin, ainda em câmera lenta. E na primeira tentativa, a gente observa que o Benjamin empurra o solo bastante com a pontinha de pé. Então, ele não tem o padrão de corrida de pé plano. Então, a gente marca que na primeira tentativa, o Benjamin executa esse aspecto de forma coerente que o teste pede. Então, um ponto aqui para o Benjamin. Essa pontuação, ela ou é 0 ou ela é 1. O 0 significa que a criança não realizou o aspecto pedido. E o 1 significa que a criança realizou. Agora, a gente vai avaliar o mesmo aspecto na segunda tentativa. Se o Benjamin corre empurrando o corpo com o calcanhar. A gente vai avaliar agora na segunda tentativa esse terceiro aspecto, que é apoio dos pés próximos, aterrissando no calcanhar ou na ponta do pé. Bom, segunda tentativa. Na segunda tentativa, a gente observa também que o Benjamin mantém esse padrão de empurrar o seu corpo com a pontinha do pé. Então, no movimento de corrida, o Benjamin aterrissa com o pé, com a pontinha de pé. Ele não tem aquele padrão de corrida de pé plano, né? Que o pé vai batendo. Então, a gente coloca um ponto. No quarto e último aspecto da habilidade de corrida, a gente tem perna de apoio flexionada e aproximadamente 90 graus. A gente considera que na corrida a criança tenha que executar a perna flexionada de modo que ela quase bate no bumbum. E aí, se o Benjamin fizer, a gente marca 1, se ele não fizer, a gente marca 0. Então, vamos analisar a primeira tentativa do Benjamin. Bom, na primeira tentativa, logo no início, a gente vê que o padrão de perna flexionada do Benjamin não é o padrão esperado pelo teste. O Benjamin flexiona, sim, os membros inferiores ao realizar a corrida. Entretanto, o Benjamin não flexiona aproximadamente a 90 graus. A gente pode pausar, vou retomar aqui a primeira tentativa, e a gente consegue realizar uma pausa e perceber. A perninha está flexionada, mas ela está bem distante do bumbum. Então, a gente considera que ele não atinge esse aspecto na primeira tentativa. Então, a gente vem aqui e marca 0. Vamos ver agora na segunda tentativa. Bom, na segunda tentativa, o padrão de corrida do Benjamin se mantém o mesmo. Há momentos que a perninha flexiona um pouco mais. Entretanto, a gente considera a constância. Tem constância dessa perna flexionando ou é em momento esporádico? O Benjamin realiza a flexão na angulação que o teste nos indica que é favorável, né? Que é essa angulação de aproximadamente 90 graus, né? Quase encostando no bumbum. E o Benjamin não tem esse padrão de corrida. Ele corre flexionando a perna, mas com uma angulação bem menor do que a exigida no teste. Então, a gente vai lá na nossa tabela e marca que ele não realiza.
Feito isso, a gente terminou a primeira habilidade, que é a habilidade de corrida. Aqui está a pontuação da primeira tentativa e aqui está a pontuação da segunda tentativa. Agora, a gente realiza uma soma. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 0 mais 0, 0. E aí, a nota final, a gente vai colocar aqui, que é a soma das notas das duas tentativas. Então, é 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Então, o Benjamin, na habilidade de corrida, teve nota 5. Vamos partir agora para a segunda habilidade do subteste de locomoção, que é a habilidade de galopar. Os aspectos da habilidade são esses listados aqui na nossa tabela. O primeiro, braços flexionados e levantados à altura da cintura na decolagem. Um passo à frente com o pé da frente, seguido de um passo com o pé de trás para uma posição adjacente ou atrás do pé da frente. Breve período em que ambos os pés estão fora do chão. Mantém um padrão ritmo por 4 galopes consecutivos. A gente vai no vídeo. É importante que a gente analise o vídeo, né, na velocidade normal primeiro e depois que a gente analise o vídeo em câmera lenta para que a gente consiga ser mais assertivo na hora de dar a nota final. Lembrando que no dia do teste prático foi explicado, né, que primeiro o examinador realiza uma demonstração do movimento e depois a criança tem a possibilidade de realizar uma tentativa. E aí depois o examinador realiza novamente a demonstração e aí sim a criança tem 2 tentativas para realizar. A gente já vai pegar aqui o vídeo para a gente analisar na primeira tentativa do Benjamin. Bom, essa é a primeira tentativa do Benjamin. Ele vai e ele retoma. Nessa habilidade, tem muitas questões motoras que a gente pode observar, mas vamos analisar os aspectos que o teste traz para a gente. Primeiro aspecto, existe braços flexionados e levantados à altura da cintura na decolagem? Então, a gente retoma no teste, coloca em câmera lenta e inicia a avaliação. Na primeira tentativa, o Benjamin apresenta dificuldade de realização do movimento, tanto na ida quanto no momento de voltar. E aí a gente observa que ele não consegue atingir o aspecto de braços flexionados e levantados à altura da cintura no decolagem. O bracinho do Benjamin, ele estica, ele dobra, ele levanta, ele não tem esse padrão de impulsionar para o movimento. Tem hora que ele até consegue, mas ele não tem uma constância de movimento com esse padrão de braço exigido. Então, na primeira tentativa, a gente retoma aqui na tabela e a gente coloca que o Benjamin não realizou. Agora, a gente vai analisar se na segunda tentativa o Benjamin realizou. Dando início à segunda tentativa.
a gente observa que os braços iniciam mais flexionados e depois eles ficam descoordenados, né? Ora eles esticam, balança para cá, balança para lá. Então a gente entende que na segunda tentativa, o Benjamin também não consegue realizar esse padrão de braço que o teste exige. Por mais que na segunda tentativa o movimento melhora, né? Mas ainda assim não tem uma constância. Então a gente vem aqui, coloca 0, que ele não fez. Segundo aspecto, um passo à frente com o pé da frente, seguido de um passo com o pé de trás, para uma posição adjacente ou atrás do pé da frente. A gente vai no vídeo, vamos retomar na primeira tentativa do Benjamin. Ó, essa é a primeira tentativa. A gente vê que ele inicia muito bem, o pezinho da frente impulsiona, logo em seguida vem o pezinho de trás, mas ele não consegue dar uma sequência legal no movimento. Fica um movimento meio solto. Ó, o Benjamin tá voltando agora. E ele iniciou não conseguindo realizar o movimento, depois o movimento melhora um pouco, mas a gente vê que o pezinho de trás dele passa muito do pezinho da frente, né? E a habilidade de galopar, a gente entende que o pé da frente é o norte que a gente tem. Primeiro a gente impulsiona com o pé da frente para depois o pé de trás vir até o pé da frente, né? O Benjamin ultrapassa diversas vezes, ultrapassa a perninha de trás, ultrapassa o pé da frente, né? Então a gente considera que na primeira tentativa o Benjamin não conseguiu realizar o movimento. Agora a gente vai analisar se na segunda tentativa ele realizou. Bom, na segunda tentativa, o Benjamin tem uma consciência melhor do movimento e a gente observa que a perninha de trás não ultrapassa tanto o pé da frente. Apesar de ter momentos que ultrapassa, né, igual esse momento depois da bola, a gente consegue observar claramente que o pezinho de trás ultrapassa o pé da frente. Mas no retorno, o Benjamin consegue ter uma constância maior. Então, a gente marca que sim, que o Benjamin conseguiu realizar esse aspecto de forma adequada. A gente vai lá na tabela e coloca um ponto para o Benjamin. Terceiro aspecto, breve período em que ambos os pés estão fora do chão. Nessa habilidade de galopar, é um pouco mais fácil a gente visualizar essa fase aérea. Vamos lá para a primeira tentativa. Bom, primeira tentativa. Benjamin inicia. E no terceiro salto em diante, no terceiro galope em diante, a gente consegue ver que os dois pezinhos dele realizam essa fase aérea do movimento, tanto na ida quanto na volta. Apesar, né, de no iniciozinho da ida e do início da volta, o Benjamin ainda está tendo uma idealização do movimento, ainda está colocando um planejamento motor. Então, no início, né, na saída dele para começar a tentativa e na saída para voltar à tentativa, a gente observa que é um pouco mais bagunçado o movimento do Benjamin, mas que depois ele consegue ter essa constância, né, dos dois pezinhos realizando a fase aérea do movimento. Vou pausar aqui para vocês verem a fase aérea acontecendo. Ó, essa é a primeira tentativa. No primeiro momento, ele não consegue, mas a partir daqui,
a gente tem esse padrão, né, do Benjamin tendo essa fase aérea durante toda a primeira tentativa. Ó, mesmo que aqui esteja menos, mas está realizando a fase aérea. Então, a gente vai lá na tabela e coloca que o Benjamin conseguiu. Ó, que o Benjamin não conseguiu. Não conseguiu. Na segunda tentativa. Agora a gente vai analisar se na segunda tentativa o Benjamin consegue realizar esse movimento da fase aérea. Conseguiu. No terceiro pulinho, a gente já percebe que ele consegue. Vamos ver na volta. Na volta, uma coisa interessante que a gente consegue observar é que o Benjamin não consegue realizar. Então, na segunda tentativa, ele não tem constância desse movimento. Ele inicia muito bem, ó, aqui ele começa a fase aérea e depois um pezinho bate primeiro, depois vem o outro. Ó, e aí se repete aqui. Um pezinho bate, depois vem o outro. Aqui ele conseguiu, aqui ele também consegue, mas no momento de voltar, esse padrão foge. Ele não consegue realizar esse movimento da fase aérea com constância. Aqui, o pezinho já está batendo no chão. Esse aqui está na fase aérea. E ele continua realizando da mesma forma. Ó, o pezinho já bateu no chão, esse aqui ainda está na fase aérea. Então, a gente vai lá na nossa tabela e coloca que na segunda tentativa do Benjamin, ele não conseguiu realizar esse breve período em que ambos os pés estão fora do chão. Agora, no quarto aspecto, a gente vai avaliar se mantém um padrão rítmico por 4 galopes consecutivos. Vamos analisar na primeira tentativa. Ó, na primeira tentativa, a gente já começa vendo que o primeiro ele acerta, o segundo ele erra. O primeiro ele acerta, o segundo ele acerta, o terceiro ele erra. O primeiro ele acerta, e aí ele chega até o outro lado. Vamos ver agora na volta. Lembrando que ele precisa acertar 4 seguidos. Ó, o primeiro ele erra, o segundo ele erra, o terceiro ele erra, o quarto ele erra. Na volta, ele só vai conseguir acertar no finalzinho. Então, a gente marca que o Benjamin, na primeira tentativa, não conseguiu realizar esse padrão rítmico por 4 galopes consecutivos. Vamos ver agora na segunda tentativa. Ó, início na segunda tentativa. A gente vê uma dificuldade do Benjamin na fase aérea, igual a gente marcou anteriormente, mas a gente vê que existe um ritmo melhor, que ele consegue, vou voltar de novo. Ó, no início da segunda tentativa, o início ele erra, mas depois ele consegue manter o ritmo. Acertou uma, acertou duas, acertou 3 e acertou 4. Então, pra gente, como ele manteve esse ritmo de 4 galopes consecutivos, a gente considera aqui na tabela que ele acertou. Então, a gente marca um ponto. A gente realiza a somatória
0, 0, 0, 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. Então, a gente tem, na habilidade de galopar, 3 pontos, né? A gente faz a somatória e aí a gente encontra 3 pontos na habilidade de galopar. Agora, a gente vai analisar a habilidade de salto unipodal. Então, a gente pega a tabela e a gente vai analisar todos esses aspectos. No salto unipodal são 5 aspectos e a gente vai para a primeira tentativa analisar se a perna sem apoio balança para a frente em um movimento pendular para gerar força. No vídeo. Primeiro tem a demonstração. Vamos colocar na velocidade normal. A minha demonstração para o Benjamin. Observa que a gente preferiu colocar 2 saltos variando as pernas. Então, a gente faz 2 saltos com a perna direita, depois 2 saltos com a perna esquerda. Agora, depois da minha demonstração, agora é a primeira tentativa do Benjamin. Então, vamos ver se ele cumpre esse primeiro aspecto, que é a perna sem apoio e balança para frente em movimento pendular para gerar força. A gente vai observar, na primeira tentativa, se a perninha do Benjamin que está no alto, né, essa aqui que está no ar, se ela realiza o movimento pendular. Então, se essa perninha está impulsionando o Benjamin a realizar o salto unipodal. A gente observa que o Benjamin, ele flexiona sim a perna que está no ar, ela tem um bom ângulo, né? Ela tem uma... De novo. Na primeira tentativa, a gente observa que o Benjamin dobra a perninha, né? Mantendo uma perna no ar e a outra em apoio no chão. Entretanto, essa perna que está no ar, ela não auxilia ele na impulsão do movimento, na primeira tentativa. A gente pode observar que ela está apenas dobrada, ela não está realizando o movimento pendular. Hora nenhuma o joelhinho do Benjamin cruza a linha da frente do corpinho, diferente quando a gente olha na minha demonstração. A gente vê que a minha perna, que está no ar, ela vem para frente para fazer o pêndulo, né? Para gerar força, para ganhar uma maior impulsão. Com o Benjamin, na primeira tentativa, isso não acontece. Ele deixa a perninha apenas dobrada, ele não usa ela para gerar força de impulsão, tanto na ida quanto na volta. Então, a gente pega a tabela e a gente marca que o Benjamin não consegue realizar. Vamos analisar o mesmo aspecto na segunda tentativa. Bom, dando início na segunda tentativa, a gente observa que o padrão de perninha flexionada do Benjamin melhora um pouco, mas ela ainda não realiza aquele pêndulo gerando força de impulsão no movimento. Há momentos até que o joelhinho cruza a linha média do corpo, né, que o joelho vem para frente para gerar impulso, mas não tem uma constância desse movimento. Então, a gente marca que o Benjamin não realizou. O segundo aspecto que a gente vai olhar é o pé da perna sem apoio, se ele permanece atrás do corpo. Esse aspecto é um aspecto fácil da gente visualizar nas tentativas do Benjamin. Então, vamos na primeira tentativa. Ó, essa é a primeira tentativa. A gente observa que toda vez que o Benjamin dobra a perninha para trás, ele consegue manter esse pezinho, ele consegue manter o pezinho lá no bumbum, né? O pezinho para trás. Vamos ver agora na segunda tentativa se esse pezinho também se mantém para trás. Ó, dando início na segunda tentativa, o pezinho também fica lá atrás. Então, a gente marca que nas duas tentativas, o Benjamin conseguiu realizar o movimento. Vamos para o terceiro aspecto. Os braços flexionados balançam para frente para gerar força.
Vamos analisar a primeira e a segunda tentativa e depois a gente vem colocar a nota aqui na tabela. Então, a gente vai ver se os braços flexionados balançam para frente para gerar força de impulsão. Vamos pegar a primeira tentativa do Benjamin. Essa é a primeira tentativa. Agora, é interessante que a gente coloque em câmera lenta, para a gente ver o detalhe do bracinho dele. Dando início à primeira tentativa em câmera lenta, a gente observa que há momentos que o braço dobra, há momentos que o braço sobe e há momentos que o braço abre. Ou seja, a gente entende que o Benjamin não está utilizando o braço para gerar força de impulsão. Ele está apenas utilizando o braço para se equilibrar. Então, a gente vai marcar na primeira tentativa que ele não consegue realizar o movimento dos braços. Vamos analisar agora na segunda tentativa. Dando início à segunda tentativa, a gente observa que o padrão de braço mantém o mesmo. Então, ele utiliza o braço mais para se equilibrar do que para ele ter impulso do movimento. Então, nas duas tentativas, o Benjamin não usa os braços flexionados para gerar força de impulsão. Então, a gente vai lá na tabela e marca aqui, os braços flexionados balançam para frente para gerar força? Não. Nas duas tentativas, não ocorre. Agora, a gente vai observar se o corpo decola e aterriza 3 vezes consecutivas com o pé dominante. No dia que a gente avaliou o Benjamin, a gente pediu para que ele realizasse 2 vezes. Então, a gente vai considerar se o corpo decola e aterriza 2 vezes consecutivas com o pé dominante. O pé dominante do Benjamin é o pé direito. Então, primeiro a gente vai analisar com o pé direito e depois com o pé esquerdo. Vamos para as tentativas. Vamos manter em câmera lenta, mas esses 2 aspectos, por último, eles dão para ser avaliado também em velocidade normal, tá? Mas eu vou manter na velocidade lenta aqui. Então, o Benjamin realiza 1, 2 movimentos com a perna esquerda e depois 1, 2 movimentos consecutivos com a perna direita. Então, a gente consegue marcar lá na nossa tabela que na primeira tentativa, o Benjamin consegue decolar e aterrissar 2 vezes consecutivas com o pé direito e depois 2 vezes consecutivas com o pé esquerdo. Vamos analisar agora se na segunda tentativa esse padrão de movimento se mantém. Dando início, então, à segunda tentativa. O Benjamin vai realizar um salto com a perna direita, depois 2 saltos com a perna esquerda e repete 2 saltos com a perna direita, depois 2 saltos com a perna esquerda. Então, o padrão de movimento do Benjamin se mantém. Então, a gente vai marcar na tabela que o Benjamin consegue decolar e aterrissar 2 vezes consecutivas, tanto com o pé dominante quanto com o pé não dominante. A gente realiza a soma, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 2, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Vamos somar todas as notas, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, o Benjamin, na habilidade de salto unipodal, ele teve nota 6. Vamos agora para o salto passada, né? Que é um salto que a gente considera que a criança passe sobre objetos saltando. No dia a gente não colocou objeto, porque dá para a gente avaliar o salto realizando o movimento de passada, que foi o que a gente pediu para o Benjamin realizar. No salto passada, tem apenas 3 aspectos. Então, a gente vai analisar a primeira e a segunda tentativa, se o Benjamin consegue impulsionar-se com um pé e aterrissar com o outro. Vamos no vídeo. A gente consegue analisar esse aspecto em câmera em velocidade normal. Então, vamos colocar na velocidade normal e vamos para a primeira tentativa.
Aqui acontece, né, a demonstração, depois o Benjamin tem a primeira chance para ele entender o movimento. Depois eu repito a demonstração. Salto unipodal, que a gente já avaliou. A gente precisa do salto passada. Aqui. Eu vou realizar a demonstração do salto. Em sequência, o Benjamin realizou a primeira tentativa teste. Eu vou repetir a demonstração do salto passada. E agora o Benjamin vai realizar a primeira tentativa. Então, na primeira tentativa, a gente está analisando se o Benjamin impulsiona-se com um pé e aterriza com o outro. Vamos colocar em câmera lenta para que a gente consiga visualizar melhor. Ó, primeira tentativa. O Benjamin impulsiona com o pé de trás e em seguida joga o outro pé à frente. Então, enquanto um impulsiona, o outro aterriza. Um impulsiona, o outro aterriza. Então, na primeira tentativa, o Benjamin consegue impulsionar-se com o pé e aterrizar com o outro. Vamos analisar agora na segunda tentativa. Na segunda tentativa, Benjamin também consegue. Ele impulsiona com um, aterriza com o outro. Impulsiona com um e aterriza com o outro. Então, vamos na tabela e a gente marca que o Benjamin consegue realizar. Agora, a gente vai analisar o aspecto segundo, se o Benjamin mantém os dois pés fora do chão por mais tempo do que durante a corrida. Então, agora é importante que essa fase aérea do Benjamin aconteça com um tempo mais demorado. Em primeiro momento, a gente já vê que o Benjamin consegue ter uma boa fase aérea, que essa fase aérea demora um pouco mais do que a fase aérea da corrida. Então, ele apresenta esse movimento dos dois pezinhos fora do chão por mais tempo. E continua. Ele tem constância desse movimento. Ó, continuou, continuou. Na primeira tentativa, o Benjamin consegue. Agora a gente vai visualizar se na segunda tentativa o Benjamin também consegue. Na segunda tentativa, a gente também consegue, mesmo que ela seja um pouco mais breve do que na primeira tentativa, mas ainda existe esse padrão dos dois pezinhos fora do chão. E esse padrão, ainda que breve, ele demora mais do que o padrão dos dois pezinhos fora do chão na habilidade de corrida. Então, a gente marca que o Benjamin conseguiu realizar. Então, vamos na tabela. Aqui a gente também marca um. Terceiro e último aspecto do salto passado é se o Benjamin estende o braço oposto ao pé da frente para frente. Então, vamos analisar na primeira tentativa. Dando início à primeira tentativa em câmera lenta, e a gente consegue observar que o pé esquerdo ele vai tocar no chão e o braço direito está esticando para frente. Então, ele tem essa oposição. Quando uma perna vai bater no chão, o braço oposto se direciona para frente. Esse padrão ele segue durante toda a primeira tentativa. Vamos ver se segue também na segunda tentativa. Dando início à segunda tentativa, Benjamin inicia com o movimento mais descoordenado, mas depois ele pega o ritmo do movimento e o braço entra em oposição à perna que está à frente. Então, a gente marca também que o Benjamin conseguiu realizar. Vamos fazer o somatório. 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Vamos realizar esse somatório total.
2, 2, 2, 6. Agora a gente vai para outra habilidade ainda do teste de locomoção, que é a habilidade do salto horizontal. São 4 aspectos que a gente vai avaliar, e a gente vai avaliar o primeiro aspecto, que é o movimento preparatório inicial. Inclui a flexão dos 2 joelhos com os braços estendidos para trás do corpo. A gente vai analisar as 2 tentativas e depois a gente vem aqui na tabela para marcar. Essa habilidade do salto horizontal. Primeiro acontece a demonstração. Seguida, o Benjamin tem uma tentativa, depois eu repito a demonstração. E aí sim o Benjamin tem 2 tentativas. O primeiro aspecto aqui acontece. O movimento preparatório inclui a flexão dos 2 joelhos com os braços estendidos para trás do corpo. O Benjamin está se posicionando para realizar a primeira tentativa e, de imediato, a gente já consegue observar que sim, ele flexiona os 2 joelhos e os braços vão para trás para realizar o movimento de salto. Então, na primeira tentativa, o Benjamin realiza esse aspecto. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa, o Benjamin também realiza o movimento de flexão dos 2 joelhos e leva os 2 braços para trás para realizar o movimento. Então, a gente marca que nesse primeiro aspecto, na primeira e na segunda tentativa, o Benjamin conseguiu. Agora, a gente vai avaliar se o Benjamin estende os braços com força para frente e para cima, atingindo a extensão completa acima da cabeça, que é o movimento que o braço ajuda na impulsão, né? Vamos ver na primeira e na segunda tentativa se o Benjamin consegue realizar. Ó, primeira tentativa. Ele estende sim o braço, ó, o braço estende, mas o braço não está gerando força. O braço apenas está realizando o movimento de ir para cima da cabeça. Então, a gente considera que o Benjamin não realizou. Vamos ver agora na segunda tentativa. Na segunda tentativa, o padrão de movimento se mantém o mesmo. O Benjamin apenas joga o braço para cima. Ele não usa do braço como instrumento de impulsão do corpo. Então, a gente marca lá que ele não realizou. Agora a gente vai para o terceiro aspecto. Impulsiona-se e aterriza com os 2 pés simultaneamente. Vamos ver na primeira e na segunda tentativa se o Benjamin ele impulsiona com os 2 pezinhos e se ele aterriza com os 2 pezinhos. Bom, na primeira tentativa, a gente observa que o Benjamin flexiona os 2 joelhos, então tudo indica que ele vai sim impulsionar com os 2 pés, mas olha o que acontece. Ele tira um pé primeiro, então apenas o outro pé que realiza a impulsão. Dessa forma, o Benjamin também não aterriza com os 2 pés. Então, na primeira tentativa, o Benjamin não realiza. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa acontece a mesma preparação e o Benjamin impulsiona também o seu corpo apenas com um pé. Dessa forma, ele também aterriza alternando primeiro com um pé, depois com o outro, não com os 2 pés simultaneamente. Então, a gente marca que não realiza. Agora a gente vai para o terceiro aspecto, que é saber se o Benjamin estende o braço oposto ao pé da frente. Perdão, não é isso. Agora a gente vai para o quarto aspecto do salto horizontal, que é saber se o Benjamin impulsiona os braços para baixo durante a aterrissagem. Na primeira tentativa, a gente observa que o braço do Benjamin vai para baixo sim. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa, o braço do Benjamin
se mantém na linha do ombro, né? É só depois de um tempo que esse braço abaixa. Mas quando o pé tem o contato com o solo, o braço do Benjamin está na linha do ombro. Então, na primeira tentativa, o Benjamin realiza, ele abaixa os braços para aterrissar, e na segunda tentativa, não, ele mantém os braços na altura do ombro. Então, vamos fazer o somatório, 1 mais 1, 2, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 1, 2 com 1, 3. Então, ele finaliza essa habilidade com nota 3. Agora a gente vai para a última habilidade do subteste de locomoção, que é a habilidade do deslize lateral, né? Que é essa passada lateral. Nessa habilidade, são 4 aspectos que a gente vai analisar. Então, a gente vai analisar a primeira e a segunda tentativa, se o Benjamin consegue realizar esse primeiro aspecto, que é o corpo gira lateralmente de modo que os ombros fiquem alinhados com a linha no chão. Vamos pegar a primeira tentativa do Benjamin, vamos manter em câmera lenta para que a gente consiga visualizar melhor. Aqui tem a minha demonstração. Então, o primeiro aspecto que a gente vai analisar é se o corpo gira lateralmente de modo que os ombros fiquem alinhados com a linha no chão, né? Se ele fica com o tronco reto. Vamos analisar na primeira e na segunda tentativa. Primeira tentativa. Benjamin coloca a perna direita à frente. A gente observa, né, que o corpo do Benjamin tá girado de forma que os 2 ombros estejam alinhados com a linha no chão. Entretanto, no final da ida, o Benjamin tem uma rotação de tronco. Ele joga o ombro direito para trás, depois ele joga o ombro direito um pouco à frente. Vamos ver ele voltando, se esse padrão continua. Ó, ele tá voltando o ombro esquerdo dele agora. Tá um pouco atrás, depois compensa um pouco à frente. Então, não tem aquele padrão de manter o corpo girado, de modo que os 2 ombros fiquem alinhados com a linha no chão. Então, a gente marca que na primeira tentativa, Benjamin não consegue realizar. Vamos ver agora na segunda tentativa. Na segunda tentativa, o movimento melhora, mas ainda acontece o giro de tronco e a compensação do ombro para frente e do ombro para trás. Ele não consegue ficar completamente lateral, com o corpo lateralmente, de forma que os ombros estejam alinhados, né, com a linha no chão. Então, a gente vai marcar que na segunda tentativa, o Benjamin também não realiza. Agora, vamos para o segundo aspecto. Existe um passo lateral com o pé da frente, seguido de um deslize do pé de trás até um ponto próximo ao pé da frente? Vamos pegar a primeira e a segunda tentativa para a gente analisar. Se primeiro o pé da frente desliza e em seguida o pé de trás venha de encontro com o pé da frente. Vamos ver na primeira tentativa. Ó, de início a gente já vê esse padrão de movimento acontecendo. Ele bate com o pé da frente e puxa o pé de trás. Bate com o pé da frente e puxa o pezinho de trás. Então, a gente marca na primeira tentativa que ele consegue realizar. Vamos olhar agora se na segunda tentativa ele também consegue realizar. Ó, na segunda tentativa, o Benjamin também consegue realizar. Primeiro ele bate com o pé da frente, depois ele puxa o pé de trás. Então, em ambas as tentativas, o Benjamin realizou. Vamos para o terceiro aspecto. Existe no mínimo 4 ciclos contínuos de passo lateral para a direita. E o quarto aspecto é se existe no mínimo 4 ciclos contínuos de passada lateral para a esquerda. A gente consegue analisar
esses dois aspectos dentro das duas tentativas, porque o Benjamin está indo de um lado e está... Primeira tentativa. Então, a gente quer saber se ele realiza no mínimo 4. Vamos contar. 1. No início, a gente observa que o movimento do Benjamin é um pouco descoordenado, mas do meio para frente ele consegue coordenar. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 padrões de saltos consecutivos com o pé direito à frente. Agora, vamos ver se a gente tem isso na primeira tentativa. Agora, vamos ver se a gente tem o mesmo padrão com o pé esquerdo à frente. Ó, com o pé esquerdo, a gente também tem o padrão, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele consegue na primeira tentativa. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa, Benjamin também consegue realizar esse padrão de 4 passadas laterais consecutivas, tanto com o pé esquerdo à frente, tanto com o pé direito à frente. Então, a gente marca lá na tabela que sim, que o Benjamin consegue realizar, tanto com o pé direito à frente, tanto com o pé esquerdo à frente. Vamos fazer o somatório. Então, na habilidade de deslize lateral, né, que é a passada lateral, o Benjamin finaliza o teste com a nota 6. Feito isso, a gente terminou todas as habilidades do teste de locomoção. Então, a gente vai pegar e vai achar o nosso Run Score, que a gente vai colocar aqui nessa parte. Então, como a gente analisou agora todas as habilidades do subteste de locomoção, a gente vai fazer um somatório da nota do Benjamin de todos os testes e a gente vai obter uma nota 29. Então, a gente pega essa tabela desde o início e a gente soma as notas finais, todas as notas finais de cada habilidade. E aí a gente chega no resultado de 29 pontos do subteste de locomoção, que é o que está marcado aqui na fichinha do Benjamin. 29 pontos no subteste de locomoção. Agora a gente vai pegar os vídeos e a gente vai analisar e fazer as pontuações do subteste de controle de objetos. Vamos abrir tabela. A primeira habilidade do subteste de controle de objetos é o rebater uma bola parada. Ele tem 5 aspectos para a gente analisar, tanto na primeira tentativa quanto na segunda tentativa. O Benjamin vai realizar a primeira tentativa, que a gente vai considerar a primeira tentativa do Benjamin. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês no vídeo. A primeira tentativa de rebater uma bola parada. A gente observa que no primeiro aspecto da tabela, a gente quer saber se a mão dominante segura o taco acima da mão não dominante. Na primeira tentativa, a gente vê que o Benjamin segura o taco apenas com a mão dominante. Então, a gente já pode marcar aqui que o Benjamin não realiza, porque ele não segura com as duas mãos. Vamos ver na segunda tentativa do Benjamin. Na segunda tentativa, o Benjamin também segura o taco apenas com uma mão. Então, a gente marca aqui que ele também não realiza. Segundo aspecto, o lado não dominante do corpo, que fica de frente
para quem está lançando a bola. No nosso caso, a bola está parada em cima do caixote, não acontece o lançamento. Então, a gente quer saber se o Benjamin posiciona o corpo de frente para onde está a bola com os pés paralelos. Na primeira tentativa, a gente pode observar que o Benjamin se posiciona de frente e os pés estão paralelos para realizar o movimento. Na segunda tentativa, a gente observa que o Benjamin está mais lateral à caixa, então ele está com o corpinho mais lateral, então ele não está de frente. Os pezinhos estão paralelos, mas ele não está de frente. Então, na primeira a gente marca que sim, na segunda a gente marca que não. Existe rotação do quadril e do ombro durante o movimento? Vamos observar na primeira tentativa. Na primeira tentativa existe rotação, vamos observar bastante o bracinho, ele realiza o movimento e sim, existe a rotação de quadril e do ombro durante o movimento. Então, a gente coloca um ponto. Vamos ver se na segunda tentativa o padrão se mantém. Na segunda tentativa, o Benjamin realiza uma leve rotação. Então, a gente considera que tem, porque o ombro direito dele rotaciona, o quadril rotaciona um pouco, mas não fica aquele quadril retão. Então, a gente considera também que tem essa rotação de quadril e do ombro que é mais visível durante o movimento. O quarto aspecto, transferência de peso do corpo para o pé da frente. Na primeira tentativa, não existe uma compensação do movimento. O Benjamin para os pezinhos de forma paralela, mas não acontece compensação do movimento. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa, o padrão se mantém o mesmo, ele apenas deixa os pezinhos paralelos. Não existe uma compensação do movimento. Então, a gente marca que não realiza nem na primeira, nem na segunda tentativa. O taco entra em contato com a bola. Na primeira tentativa, o Benjamin acerta a bola. E na segunda tentativa, o Benjamin também acerta a bola. Então, nesse a gente pode pontuar até mesmo, sem observar o vídeo novamente, que sim, que ele consegue que o taco entre em contato com a bola. Nas duas tentativas, ele consegue rebater a bola parada. Vamos fazer o somatório. 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Então, na primeira habilidade do subteste de controle de objetos, que é rebater uma bola parada, o Benjamin finaliza com 5 pontos. Vamos agora para a segunda habilidade, que é o drible parado. Ele tem 4 aspectos, ele vai realizar também 2 tentativas. Então, a gente vai analisar o primeiro aspecto. A bola entra em contato com uma das mãos na altura da cintura. Aqui acontece a demonstração, a primeira tentativa, a demonstração novamente. E agora a primeira tentativa do Benjamin. Vamos observar o braço, o movimento da bola e o movimento da mão. Em primeiro momento, vamos voltar aqui à primeira tentativa, ele lança a bola no chão e ele vai rebater essa bola com a mãozinha quase na altura do peito. Essa mãozinha não está na altura da cintura. Então, na primeira tentativa, o Benjamin não realiza. Vamos ver se na segunda tentativa ele realiza o contato com a bola na altura da cintura. Essa é a primeira tentativa. Vamos para a segunda tentativa e a gente vê que o primeiro contato com a bola é também na altura do peito.
Então, o Benjamin não consegue realizar esse aspecto. Agora a gente vai analisar o segundo aspecto, que a gente vai observar se ele empurra a bola com as pontas dos dedos, não com a mão inteira, né? Dando aquele tapa. Vamos pegar a primeira tentativa do Benjamin. Ó, primeira tentativa. A gente já de imediato, a gente observa que ele empurra a bola com a ponta dos dedos, ele não dá tapa. Vamos ver se na segunda tentativa o padrão se mantém. Ó, ele variou a mão, mas ainda assim ele continua utilizando a ponta dos dedos e não a mão inteira. Então, nesse aspecto, a gente marca aqui na tabela que sim, ele consegue empurrar a bola com a ponta dos dedos. Vamos para o terceiro. A bola entra em contato com a superfície à frente ou ao lado do pé dominante? Vamos ver na primeira tentativa se a bola está à frente ou lateral. Primeira tentativa. No primeiro kick, o Benjamin consegue rebater, mas no segundo kick ele perde a direção da bola. Então a bola não mantém o contato com a superfície à frente ou lateral, né? Ela se perde durante o movimento. Então a gente coloca que o Benjamin não conseguiu realizar. Vamos observar agora na segunda tentativa. Na segunda tentativa, o Benjamin vai realizar o movimento e a bola fica o tempo todo à frente do seu corpo. Ele tem um domínio maior. Então, a gente vai marcar aqui na segunda tentativa, o Benjamin conseguiu realizar. Agora, a gente vai para o quarto aspecto da habilidade de drible parado, que é mantém o controle da bola por 4 kicks consecutivos, sem precisar mover os pés para recuperá-la? Na primeira tentativa, de imediato a gente observa que não. Vamos aqui, ó, repetir a primeira tentativa. O Benjamin realiza um kick com controle e depois ele perde o controle da bola. Então, ele mexe bastante o pezinho para ir atrás da bola. Então, na primeira tentativa, ele não consegue realizar esse aspecto. Na segunda tentativa, melhora um pouco o controle dele com a bola, mas ele o tempo todo mexe o pezinho para compensar o movimento. Então, a gente anota aqui que também ele não realiza esse aspecto. Vamos fazer o somatório. Nota final, 3. Então, na habilidade de drible parado, Benjamin termina com a nota 3. Vamos para a habilidade de receber. Essa habilidade tem 3 aspectos, a gente também vai analisar a primeira e a segunda tentativa. O primeiro aspecto é a fase de preparação. Existe a fase de preparação onde as mãos estão à frente do corpo e os cotovelos estão flexionados? Vamos observar a primeira tentativa da habilidade de recepção. Primeira tentativa. Eu vou lançar a bola para o Benjamin e a gente quer saber se existe a fase de preparação, onde as mãos estão à frente do corpo e os cotovelos flexionados. Vamos ver. Ele se prepara para receber a bola, mão à frente do corpo, cotovelos flexionados. Na primeira tentativa, ele consegue. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa, ele também deixa a mão à frente do corpo e também mantém o cotovelo flexionado para receber essa bola. Então, a gente marca que sim. Nas 2 tentativas, ele consegue. Segundo aspecto, os braços se estendem enquanto o corpo tenta alcançar a bola
assim que ela chega. Então, assim que a bola chega, ele estica o braço para receber, ele vai de encontro à bola. Vamos ver na primeira tentativa. Ó, ele faz a primeira fase. E a bola chega até ele. Ele não vai de encontro à bola. Vamos ver na segunda tentativa. Ele mantém os cotovelos flexionados e ele não vai de encontro à bola. Ele mantém os cotovelos flexionados. Então, ele não realiza nem na primeira, nem na segunda. Terceiro aspecto da habilidade de receber. A bola é apanhada apenas com a mão? Na primeira tentativa, a gente vai observar que o Benjamin, primeiro contato que ele faz com a bola é utilizando as mãos. Minto, essa é a segunda tentativa. Vamos repetir a primeira tentativa. Ó, primeira tentativa. Vou lançar a bola para o Benjamin, ele já está, né, em posição de preparação para receber a bola. E a gente vai observar onde que a bola toca, se a bola vai na mão dele ou se ele usa outra parte do corpo para receber a bola. Na primeira tentativa, a gente observa que o Benjamin utiliza o peito para receber a bola, não apenas as mãos. Então, a gente vai marcar que na primeira tentativa, o Benjamin não executa esse aspecto. Já na segunda tentativa, a gente observa que o Benjamin recebe a bola apenas utilizando as mãos. Mesmo que depois a bola dá um contato no rosto dele, ele consegue receber com as mãos. A gente marca aqui que sim. Somatório. O Benjamin finalizou a habilidade de receber a bola com 3 pontos. Então, vamos para a próxima habilidade de controle de objetos, que é o chute. São 4 aspectos que a gente vai analisar dentro das 2 tentativas. O primeiro aspecto, existe aproximação rápida e contínua à bola? Agora é a vez do Benjamin, primeira tentativa. Benjamin toma distância e o que a gente quer saber é se ele realiza essa aproximação rápida e contínua à bola. Ele vai realizar a primeira tentativa e a gente observa que sim, ele realiza essa aproximação rápida na primeira tentativa. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa, ele também organiza o corpo para que ele tenha mais velocidade para chutar a bola. Então, a gente marca que também realiza. Segundo aspecto, ele realiza uma passada alongada ou salto imediatamente antes do contato com a bola? Ó, na primeira tentativa, ele salta e alonga. Então, sim. Ele dá uma passada alongada e um salto. Ele consegue. Vamos ver na segunda tentativa. Então, a gente marca que ele também consegue. Terceiro aspecto. O pé que não chuta fica posicionado alinhado com a bola ou ligeiramente atrás dela, né? Que é o pé de apoio. Vamos pegar a primeira tentativa do Benjamin. A gente observa aqui, ó, que ele vai apoiar o pé esquerdo para chutar com o pé direito. Benjamin também realiza uma passada longa e um salto para atingir a bola. Então, também acontece um ponto e um ponto. Por fim, ele chuta a bola com o peito do pé dominante ou com a ponta do pé. A gente observa na primeira tentativa, ele vai se preparar para o chute e ele chuta a bola com a ponta dos pés, sim. Então, na primeira tentativa, ele consegue. Na segunda tentativa, ele também consegue. Então, a gente vai marcar que sim. Vamos fazer o somatório. Ele vai finalizar o teste com a pontuação
de 8 pontos. Vamos agora para a habilidade de arremesso por cima do ombro. São 4 aspectos, vamos analisar as 2 tentativas. O primeiro aspecto é o movimento de preparação é iniciado com o movimento descendente da mão e do braço. Vamos pegar o vídeo. Agora a vez do Benjamin, a primeira tentativa. Ele pega a bola, vai se posicionar e sim, a gente vê que tem um movimento descendente do braço e da mão na primeira tentativa. Então, a gente marca que sim. Vamos ver se na segunda tentativa também vai ter. Na segunda tentativa também tem esse movimento descendente do braço e da mão. Vamos agora para o segundo aspecto. O quadril e os ombros giram até que o lado oposto da mão que arremessa fique voltado para a parede. Vou mostrar o movimento na minha demonstração para que vocês entendam. Observa que os meus 2 ombros estão de frente para a câmera. Então, eu estou realizando toda a rotação de quadril e os ombros também estão girando até que o lado oposto da mão fique de frente. No caso aqui, ele fala para a parede, mas que eu estou ficando de frente para a câmera. Vamos ver se o Benjamin realiza esse movimento. Vamos ver, primeira tentativa. Primeira tentativa, a gente já observa que não. O Benjamin, ele fica sempre de frente aonde ele vai arremessar. Quem mexe é apenas o braço e a mão. Então, a gente já marca aqui que não na primeira tentativa. Vamos ver na segunda tentativa. A segunda tentativa, o movimento se mantém o mesmo. Ele não faz a rotação de quadril, de modo que o ombro oposto fique de frente para a câmera. Terceiro aspecto. O peso é transferido dando um passo com o pé oposto ao da mão que arremessa. Vou mostrar mais uma vez o movimento no momento em que eu faço a demonstração. Ó, minha demonstração. Observa que meus pés não estão paralelos. O meu pé esquerdo está de apoio para que eu realize o movimento. Isso que a gente quer ver se o Benjamin realiza. Então, primeira tentativa do Benjamin, ele realiza o movimento todo com o pezinho paralelo. Vamos ver se na segunda tentativa ele realiza o movimento do mesmo jeito. Ó, na segunda tentativa, ele dá até um pulinho, mas os pés continuam paralelos. Então, ele também não realiza, nem na primeira, nem na segunda tentativa. O último aspecto do arremesso por cima do ombro é o movimento de acompanhamento após a liberação da bola é feito O movimento de acompanhamento após a liberação da bola é feito de forma diagonal, né? O braço do Benjamin lança a bola e ele realiza esse movimento diagonal do braço. Vamos ver na primeira tentativa e na segunda tentativa. Primeiro arremesso. No primeiro arremesso, ele vai lançar e o braço, sim, vai cruzar, né? Vai realizar esse movimento em diagonal. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa também, ele lança e o movimento cruza, e o braço cruza, né? Em diagonal. Então, a gente vai marcar aqui, sim. Pontuação final. Então, ele ficou com uma nota final de 4 no arremesso por cima do ombro. Agora, a gente vai para a última habilidade do subteste de controle de objetos, que é a habilidade de rolamento por baixo. Ela também tem 4 aspectos e a gente também analisa as 2 tentativas. O primeiro aspecto é: a mão dominante balança para baixo e para trás, alcançando as costas do tronco enquanto o peito está voltado para frente. Vamos pegar a primeira tentativa do Benjamin, a minha demonstração.
Agora, a primeira tentativa do Benjamin. Então, a gente quer saber se a mão dominante balança para baixo e para trás, alcançando as costas do tronco, enquanto o peito está voltado à frente. Ele até realiza o movimento do braço para trás, mas não para baixo. Então, a gente vai marcar aqui, não realiza. Na segunda tentativa, ele apenas coloca o braço para trás. Então, ele não coloca para baixo. A segunda tentativa é essa aqui. Vamos voltar. Observa que na segunda tentativa, mesmo que de forma rápida, o Benjamin flexiona, então ele abaixa o corpo, direciona os braços para trás. Então, sim, ele consegue realizar esse aspecto. Agora, o segundo. Ele dá um passo à frente com o pé oposto à mão dominante em direção aos cones. E na primeira tentativa a gente vê que sim, ele dá esse passo, né? O pezinho fica ali na frente. Vamos ver se na segunda tentativa ele também faz o mesmo. Na segunda tentativa, Benjamin também coloca, mesmo que de forma mais sutil, mas ele também coloca um pezinho à frente. Então, a gente marca que sim. Dobra os joelhos para baixar o corpo. A gente observa que ele dobra, mas não ao ponto de abaixar o corpo. Vamos ver na segunda tentativa. Na segunda tentativa, a mesma coisa. Ele dobra, mas não ao ponto de... Então, a gente coloca que ele não realiza. Por fim, a gente vai ver o quarto aspecto, é saber se ele solta a bola perto do chão para que ela não quique mais de 10 centímetros de altura. Na primeira tentativa, não solta a bola perto do chão, ele solta na linha da cintura. E na segunda tentativa, o padrão se mantém. Ele solta a bola um pouco abaixo da cintura, mas não perto do chão. Então, a gente marca também que o Benjamin não realiza. Feito o somatório, a gente tem uma nota final no rolamento por baixo de 3 pontos. A gente realiza o somatório para a gente ter o nosso raw score do subteste de controle de objetos, que a gente faz o somatório de todas essas habilidades, a nota final de todas essas habilidades, e a gente vai chegar na nota de 26 pontos do subteste de controle de objetos. Feito isso, a gente finalizou a pontuação dos subtestes, tanto de locomoção quanto de controle de objetos. Então, agora chegou a hora de interpretar esses resultados, onde a gente vai usar as tabelas, que também vai estar disponível para vocês em PDF, e a gente vai, de acordo com a pontuação que a gente encontrou, a gente vai levar até na tabela e a gente vai preencher essas outras etapas aqui da ficha. Bom, agora a gente vai trabalhar em cima dos pontos que a gente encontrou e a gente vai usar a idade cronológica, né? Por isso que a gente fez o cálculo da idade cronológica. A gente vai pegar a primeira tabela e a primeira pontuação aqui do teste de locomoção para a gente achar o standard score do subteste de locomoção. Então, a gente vem na tabela B1. Aí, nas tabelas, existem uma separação, né? Essa é a tabela do subteste de locomoção. Ela é tanto feminina quanto masculina. Essa aqui é a tabela do subteste de controle de objetos. Aí, eu coloquei a tabela aqui apenas masculina, mas no PDF também tem a feminina. Bom, vamos pegar a tabela do subteste de locomoção. A gente vai pegar a idade do Benjamin, 8 anos e 8 meses. A gente vai procurar aqui na tabela, ó, a idade. Então, aqui tá de 8 anos a 11 meses. Então, o Benjamin tá dentro dessa coluna. E aí, a gente vai pegar a pontuação, que ele fez na pontuação 29. Então, a gente procura aqui na coluna
onde está o 29, e está aqui, ó, nessa linha, de 28 pontos a 30 pontos. Então, o Benjamin tem um Standard Score de 4 pontos. A gente marca aqui que o Standard Score dele é 4 pontos. E o percentil, a gente vai olhar do outro lado, ó, a mesma coluna, 8 anos e 11 meses, a pontuação 29 pontos, então fica nessa linha aqui de 28 a 30, e o percentil dele é 2. Então, a gente coloca aqui, percentil 2. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do subteste de controle de objetos. A pontuação dele é 26, a gente já sabe que a idade do Benjamin é de 8 anos e 8 meses, então a gente vem nessa coluna aqui, 8 anos a 11 meses, e a gente vai procurar a pontuação 26, que foi a pontuação que o Benjamin fez no subteste de controle de objetos. Então, a gente acha aqui, ó, pontuação 26. Ele tem um Standard Score de 2 e um percentil de menos 1. Então, a gente coloca aqui, Standard Score 2, percentil menos 1. E aí, feito isso, a gente vai para analisar o quociente motor. Então, a gente vem para essa tabela. Não, a gente vai analisar o produto final do Standard Score. Então, a gente faz um somatório, né, do Standard Score, do subteste do subteste de locomotor e do subteste de controle de objetos. E aí, a gente tem um resultado de 6 pontos. Aí, sim, a gente vem nessa tabela, que é para a gente achar o produto final, que a gente tem 6 pontos, então a gente vem aqui, ó, 6 pontos. O quociente bruto é 58, o percentil é menos 1. Então, a gente achou um quociente motor bruto, né, o quociente motor de 58, um percentil de menos 1. Feito isso, a gente vai achar a idade equivalente do Benjamin, a idade motor equivalente. Então, a gente vem na tabela D1 e a gente vai pegar o subteste de locomoção. O subteste de locomoção, aqui na tabela D1, ele está junto, feminino e masculino. O subteste de controle de objetos está separado, né? Então, a gente vai considerar a coluna masculina. Vamos começar pelo subteste de locomoção. A gente tem a pontuação de 29 pontos. Então, a gente vem aqui, acha 29. Então, a idade equivalente do Benjamin é de uma criança de 4 anos e 9 meses. Então, a gente coloca aqui que o Benjamin tem uma idade equivalente a 4 anos e 9 meses de desenvolvimento motor. Agora, a gente vai ver qual que é a idade equivalente do Benjamin de controle de objetos. A gente retoma a tabela D1, só que a gente vai levar em consideração ao controle de objetos, né, da coluna masculina. Ele fez 26 pontos, então 26 está aqui. A gente tem uma idade equivalente de 4 anos e 6 meses. Aí a gente anota aqui, 4 anos e 6 meses. Bom, feito isso, o nosso teste está finalizado. A gente sabe que o Benjamin tem um atraso considerável motor, e aí agora a gente vai fazer as intervenções necessárias para que essa idade motora seja corrigida. Então, daqui a 3 meses, a gente retoma o teste, a gente realiza a prática novamente do teste, para a gente colocar aqui qual foi o resultado do segundo teste e a gente fazer um comparativo, se ele está evoluindo ou não. Essa parte aqui da ficha é uma parte que a gente coloca onde foi realizado o teste, no caso lá, né, foi na escolinha de futebol do PSG, e a gente marca aqui se teve inferência ou se não teve interferência no teste, se o ambiente interferiu ou não. Então, essa parte é basicamente para isso. Eu descrevi aqui no final que o Benjamin
se manteve bem durante todo o teste, mas da metade para o final do teste ele demonstrou uma ansiedade pelo término, né? Onde foi necessário dar mais previsibilidade temporal para ele, para que ele conseguisse, né, se auto-organizar, se autorregular, para que ele continuasse com bom desempenho durante todo o teste. E assim ele se manteve bem até o final. E basicamente foi isso. A gente se encontra na reavaliação, no segundo teste.